História de Santa Teresa de Calcutá. Agnes Gulshan nasceu no ano de 1910, em Skopje, território do ainda Império Otomano, atualmente capital da Macedônia do Norte. De pais albaneses, a região foi parte da antiga Iugoslávia e, ao longo da história, esteve sob o domínio de diferentes nações. Na infância, Agnes foi educada numa escola pública da atual Croácia, também na região dos Balcãs, e em seguida ingressou na Congregação Mariana, uma associação católica para crianças. Aos 12 anos, tinha já a convicção da sua vocação religiosa. Com o consentimento dos pais, em 1928, Agnes entrou na Congregação das Irmãs de Loreto, missionárias na sua região, e foi encaminhada para a Abadia de Loreto, na Irlanda do Norte. Em 1931, professou os votos de pobreza, castidade e obediência, adotando o nome de Teresa, em homenagem a Santa Teresinha de Lisieux, padroeira dos missionários. Foi enviada para Darjeeling, na Índia, local onde as Irmãs de Loreto possuíam um colégio, seguindo depois para outro colégio em Calcutá, ensinando História e Geografia para as crianças das melhores famílias da cidade durante 17 anos. Por seu ótimo trabalho, foi nomeada diretora do colégio, mas observava e ficava impressionada pela pobreza generalizada. Crianças e velhos, moribundos e abandonados, pessoas doentes nas ruas. Em 1946, numa viagem de trem ao noviciado do Himalaia, recebeu uma forte moção do Espírito Santo para tudo abandonar e se dedicar somente a estas pessoas. Assim, em 1948, pediu autorização para deixar as Irmãs do Loreto, recebendo-a do Papa Pio XII, com a condição de permanecer religiosa sob a obediência ao arcebispo de Calcutá. Passou a usar um sari, roupa indiana característica, branco com detalhes em azul, acrescentando no ombro uma pequena cruz. Esta indumentária seria a da sua futura congregação, conhecida no mundo inteiro. Em Patina, fez um curso básico de enfermagem, que pensava lhe seria útil, e iniciou o trabalho com pessoas abandonadas na cidade de Motige. Num bairro miserável, reuniu 5 crianças, que passou a ensinar. Em 10 dias haviam 50 delas. No final deste ano, Teresa obteve a nacionalidade indiana. Seu trabalho logo ficou conhecido, e o povo solidariamente a ajudava com doações e serviços voluntários. Mas ela desejava que as atividades fossem permanentes e não dependesse só destas ajudas, mas ficassem organizadas nos moldes de uma vida religiosa consagrada. Em 1949, surgiram as primeiras vocações entre suas antigas alunas do colégio, e surgiu a Congregação das Missionárias da Caridade,
com o carisma de saciar a sede de Jesus na cruz, por amor às almas, indo ao encontro dos mais necessitados. O estatuto foi aprovado pelo Vaticano em 1950, com Teresa como supervisora. O trabalho das irmãs era sair às ruas e recolher os famintos, os leprosos, os portadores de HIV, as vítimas da fome e das guerras, doentes com elefantíase, gangrena, HIV, enfim, os mais miseráveis e abandonados, incluindo moribundos, muitos com os corpos já em degeneração. Estes, para que os menos morressem com dignidade. A todos eram prestados cuidados com alimento, higiene, um lugar para repousar, tratamento aos doentes, começando pelos mais repugnantes. As irmãs abriram creches, abrigos para pessoas abandonadas e albergues para pacientes com AIDS. Em 1952, surgiu o Lar Infantil SISH, Casa da Esperança, e inaugurando o Lar para os Moribundos, em Caligat. A igreja formalizou a sua bênção para a obra, que começou a se expandir pela Índia e outros países, em diferentes partes do mundo. Em 1963, em reconhecimento, o governo indiano lhe concedeu a medalha Senhor de Lotus. Madre Teresa foi distinguida como cidadã honorífica da Índia, um país onde apenas 2,3% dos habitantes são cristãos. Em 1964, visitando a Índia, o Papa Paulo VI recebeu pessoalmente Madre Teresa e doou a ela a limusine que o transportava. O valor da rifa do veículo foi destinado à colônia de leprosos de Santinagar, na cidade de Asansol. No ano seguinte, o Papa concedeu um decreto que aprovava a congregação, que passa a se reportar diretamente ao Vaticano. Com isso, Teresa inicia a expansão da obra, que chegaria a mais de 100 países. Em 1971, o Papa concede a ela o primeiro prêmio Jawaharlal Nehru da Compreensão Internacional. Com a obra atuando já nos 5 continentes, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, um dos muitos prêmios que recebeu pelo seu trabalho humanitário. Na cerimônia em Oslo, na Noruega, renunciou ao banquete e doou todo o dinheiro do prêmio para os pobres. O Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a nomeou sua embaixadora em todas as nações. Neste mesmo ano, Madre Teresa visitou o Brasil e esteve em Salvador, na Bahia, onde se encontrou com a irmã Dulce, que seria também canonizada. Muitas universidades conferiram a Teresa o título honoris causa, e em 1980 ela recebeu a Public Service dos Estados Unidos da América. Em 1982, ela esteve outra vez no Brasil, visitando comunidades carentes como a favela do Marcílio Dias, na Avenida do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em Roma, sofreu o primeiro ataque cardíaco grave que lhe comprometeu a saúde. Ela estava com 73 anos. Mesmo com a saúde abalada, é reeleita supervisora da congregação em 1985, ano que recebeu do presidente norte-americano Ronald Reagan
na Casa Branca a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração do país. Em 87, recebeu na União Soviética a condecoração da Medalha de Ouro do Comitê Soviético da Paz. Em 89, realizou o sonho de abrir uma casa da congregação na Albânia, sua terra natal. Embora ainda sob domínio estrangeiro no ano de seu nascimento, a cultura e identidade nacional eram albanesas. Mas um segundo ataque cardíaco a obrigou a usar um marca-passo no coração. Por causa disso, solicitou ao Papa em 90 o afastamento do trabalho na congregação. Em 96, Madre Teresa publicou o livro Caminho de Simplicidade, no qual recolhe a doutrina religiosa que impulsionou sua vida de dedicação aos pobres. Madre Teresa faleceu aos 5 de setembro de 97, de parada cardíaca, em Calcutá. A comoção foi mundial. Uma fila de quilômetros formou-se durante vários dias diante da igreja de São Tomé, onde o seu corpo estava sendo velado. Depois de uma semana, seu corpo foi trasladado ao estádio de Netage, onde o cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. O mesmo veículo que em 48 transportou o corpo de Mahatma Gandhi foi utilizado para realizar o cortejo fúnebre. Somente Mahatma Gandhi, Nehru e ela tiveram funerais de chefe de Estado na história da Índia. É a única católica. Numa nação de enorme diversidade de crenças e minoria cristã. O funeral teve presença de chefes de Estado e governantes do mundo inteiro. Em 2002, foi reconhecido pelo Vaticano o milagre de sua beatificação. Uma mulher de Bangladesh, usando uma medalha milagrosa da Virgem Maria, que pertencera a Teresa, ele fora dada por irmãs da congregação, ficou curada de um tumor abdominal. O milagre da sua canonização ocorreu em 2008, no Brasil. A cura inexplicável de um homem em Santos, São Paulo, com grave doença cerebral sem tratamento possível através das orações da sua esposa, a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá é reconhecida mundialmente como a mãe dos pobres. Atualmente, a Congregação das Missionárias da Caridade conta com cerca de 4.500 religiosas, que trabalham em mais de 130 países, incluindo o Brasil. Em torno de 700 casas dedicadas a ajudar os mais desfavorecidos. Se você gostou da história, curta e compartilhe.